Capítulo 3. Máscaras que começam a cair. O terceiro dia foi quando tudo começou a dar errado de verdade. Ichigo, no corpo de Soifon, já não tropeçava tanto ao andar, mas isso não significava que estava confortável. Ele havia aprendido a manter a postura reta, o olhar firme e o silêncio ameaçador. O problema era manter isso por horas sem explodir. Durante um treino da segunda divisão, um dos soldados errou um movimento simples. Ichigo sentiu o impulso imediato de dizer: "Relaxa, acontece." Mas as palavras que saíram foram frias e cortantes. "Faça de novo, mais rápido." O soldado tremeu e obedeceu sem questionar. Ichigo sentiu um aperto estranho no peito. "Eu não quis dizer assim", pensou. Enquanto isso, Soifon começava a perceber que controlar o corpo de Ichigo exigia algo que ela nunca valorizara: emoção. A Zanpakuto de Ichigo reagia diferente. Era instável, poderosa, mas exigia intenção verdadeira. Durante um treino, sua espada vibrou violentamente. "Controle sua Reiatsu, Ichigo!" gritou um instrutor. Soifon rangeu os dentes. Esse poder não responde à disciplina, percebeu. Ela respirou fundo, lembrando-se de algo que odiava admitir. Ichigo lutava com o coração. O golpe seguinte saiu perfeito. Rukia observava de longe, desconfiada. Mais tarde, Ichigo foi convocado para uma reunião com o comandante Yamamoto. O peso da presença do velho comandante quase o fez suar frio. "Capitã Soifon", disse Yamamoto, "você tem agido diferente." Ichigo engoliu seco. "Diferente como o senhor, menos rígida, mais humana." Ichigo travou. "Peço desculpas." Yamamoto apenas fechou os olhos. "Não se desculpe, nem toda mudança é fraqueza." Essa frase ficou ecoando na mente de Ichigo o dia inteiro. Do outro lado, Soifon foi confrontada por Renji. "Cara, fala sério", disse ele. "Desde quando você escuta as pessoas antes de atacar?" Soifon desviou o olhar. "Estratégia." Renji riu. "Sei." Soifon não sabia como reagir àquilo. Ninguém jamais a elogiara por ouvir. Ao anoitecer, Ichigo e Soifon se encontraram novamente, agora em um telhado alto, longe de olhares curiosos. O vento soprava forte. "Você percebeu?" Ichigo começou. Soifon olhou para ele. "Que estamos mudando?" Ichigo arregalou levemente os olhos. "Você também sente isso?" Ela sentiu em silêncio. Ele riu de nervoso. "Eu não queria ser você, mas agora." As palavras travaram em sua garganta. A verdade queria sair, mas não podia. Soifon fechou os punhos. "Eu passei a entender por que você luta assim." Ichigo a encarou, surpreso. "Não é falta de disciplina", ela continuou. "É escolha." Houve um silêncio profundo entre eles. Ichigo sentiu algo estranho, respeito. "E você", ele disse com cuidado, "não é só frieza, é responsabilidade." Soifon virou o rosto, mas não negou. Pela primeira vez desde o acidente, não houve irritação entre eles. A troca de corpos continuava sendo uma prisão. A incapacidade de dizer a verdade ainda o sufocava. Mas por trás das máscaras algo novo estava surgindo. Empatia. E talvez, compreensão. A lua brilhava sobre a Soul Society, testemunha silenciosa de duas almas aprendendo a viver vidas que não eram suas. E descobrindo que talvez nunca tivessem conhecido a própria por completo. Capítulo 4. Olhos que observam demais. Se havia algo que Ichigo estava aprendendo rápido no corpo de Soifon, era que a Soul Society nunca dormia de verdade. Relatórios, missões secretas, reuniões inesperadas, tudo exigia atenção absoluta. E naquele dia, ele foi convocado para uma reunião com vários capitães ao mesmo tempo. "Ótimo", pensou. Shunsui Kyoraku foi o primeiro a falar, com seu sorriso preguiçoso de sempre. "Capitã Soifon, você parece diferente." Ichigo manteve o olhar frio. "Diferente não significa errada." Shunsui riu baixo. "Viu só? Até a forma de responder mudou." Mayuri inclinou a cabeça, analisando como um inseto raro. "Curioso. Sua frequência espiritual está idêntica, mas algo no comportamento é estatisticamente improvável." Ichigo sentiu um arrepio. "Esse cara é perigoso." Do outro lado da sala, Soifon, no corpo de Ichigo, também era observada. Hitsugaya cruzou os braços. "Você está mais calmo do que o normal, Kurosaki." Soifon respondeu sem pensar. "Calma é eficiência." Todos ficaram em silêncio. "Desde quando você fala como uma capitã?" murmurou Ranjiko, sorrindo de canto. Soifon desviou o olhar. "Aprendizado." A reunião terminou com desconfiança no ar. Mais tarde, Ichigo foi interceptado por Yoruichi. Ela apareceu sentada tranquilamente no parapeito de uma muralha, como se sempre tivesse estado ali. "Você anda estranha, Soifon." Ichigo sentiu o coração acelerar. "Estou cumprindo minhas funções." Yoruichi sorriu. "Você sempre cumpriu, mas agora parece menos presa." Ichigo não soube responder. Yoruichi se aproximou, o olhar afiado. "Seja o que for, tome cuidado. A Soul Society odeia mudanças que não entende."
Do outro lado, Soifon foi confrontada por Urahara. Yo Ichigo, disse ele, abrindo o leque. Você está surpreendentemente lógico. Soifon estreitou os olhos. Isso é um problema? Urahara riu. Não, mas é suspeito. Ela sentiu a pressão aumentar. Estão nos observando. À noite, Ichigo e Soifon se encontraram novamente, agora em um local isolado entre as árvores. Estão desconfiando, disse Ichigo. Eu sei, respondeu Soifon. Yoruichi e Urahara não são tolos. Ele passou a mão pelo rosto, um gesto que já não parecia estranho naquele corpo. Se descobrirem... Não podem, ela interrompeu. Nem nós conseguimos dizer. O silêncio caiu pesado. Ichigo respirou fundo. Você percebeu que eu não odeio mais esse corpo? Soifon arregalou levemente os olhos. E você? Ele perguntou. Ela demorou a responder. Eu aprendi coisas que jamais teria aprendido. Isso foi o mais perto da verdade que conseguiram chegar. Ao longe, sombras se moviam. A Soul Society observava desconfiada. E sem que percebessem, Ichigo já tomava decisões como capitã. Soifon já lutava como alguém que protegia por escolha. Talvez o acidente não tivesse sido apenas um erro. Talvez fosse uma sentença, ou um teste cruel do destino. E, enquanto o mundo começava a suspeitar, os dois sabiam. Se alguém descobrisse, não haveria volta. Mas, no fundo, uma pergunta começava a assombrá-los. E se voltar já não fosse mais o que eles queriam? Verdades presas na garganta. A pressão espiritual na Soul Society estava diferente. Ichigo sentia isso claramente no corpo de Soifon. Não era externa, era interna. Como se cada decisão que tomava deixasse um rastro que não podia mais apagar. Durante uma missão de infiltração, ele percebeu algo assustador. Estava pensando como Soifon antes mesmo de agir. Movimento silencioso. Golpe preciso. Zero hesitação. Pensou, mas o corpo obedecia perfeitamente. O esquadrão o seguia sem questionar. Enquanto isso, Soifon enfrentava uma missão de campo ao lado de Rukia e Renji. O corpo de Ichigo reagia de forma intensa a cada ameaça. O poder vinha fácil demais. Soifon cerrou os dentes. Esse poder não perdoa erros. Um Hollow surgiu de repente, maior do que o esperado. Rukia hesitou. Antes que pensasse, Soifon se colocou à frente. Requiem, disse com firmeza. Renji arregalou os olhos. Desde quando você protege assim? Soifon não respondeu. O golpe que desferiu foi brutal, mas controlado. O Hollow caiu. Rukia observava em silêncio. À noite, Ichigo e Soifon se encontraram novamente, agora com expressões mais cansadas do que nunca. Eu quase falei hoje. Ichigo confessou. Soifon só sentiu o coração apertar. Eu também. Ele riu sem humor. É como se algo nos impedisse fisicamente. Não é físico, ela respondeu. É absoluto. Ichigo apoiou as mãos no parapeito. Eu estou com medo. Soifon ficou em silêncio. Medo de esquecer quem eu era, ele continuou, e medo de gostar de quem estou virando. Ela fechou os olhos. Eu sempre vivi como uma arma, disse ela com cuidado extremo, mas neste corpo eu sinto escolhas. Eles se encararam. Por um momento a verdade quase escapou. O ar ficou pesado. Ichigo deu um passo à frente. Se isso é para sempre. As palavras morreram antes de nascer. Soifon virou o rosto. Não termine. Um silêncio longo e desconfortável se instalou. Ao longe, passos. Yoruichi observava das sombras, desconfiada demais para ignorar o que via. Do outro lado da Soul Society, Urahara fechava seu leque lentamente. Interessante. A rede de suspeitas se fechava. Ichigo sentiu algo novo, responsabilidade verdadeira. Soifon sentiu algo ainda mais perigoso, apego. Eles estavam presos em corpos errados, vivendo vidas trocadas. E quanto mais tentavam manter o segredo, mais o mundo parecia se aproximar da verdade. A pior parte? Talvez a verdade não fosse mais suficiente para separá-los. Quando o segredo quase quebra. A Soul Society nunca foi um lugar silencioso, mas naquela noite o silêncio pesava como uma sentença. Ichigo sentia isso no corpo de Soifon, enquanto caminhava pelos corredores escuros do quartel da Segunda Divisão. Cada sombra parecia observar, cada passo ecoava como um aviso. Ele foi convocado, não como capitã, como suspeita. Ao entrar na sala, encontrou Yamamoto, Shunsui Mayuri e Yoruichi. O coração de Ichigo disparou. Capitã Soifon, explique sua recente mudança de conduta. Ichigo respirou fundo. Estou cumprindo minhas funções. Mayuri riu. Tecnicamente sim, psicologicamente improvável. Yoruichi não disse nada, apenas observava. Do outro lado da Soul Society, Soifon sentiu um calafrio no corpo de Ichigo. Algo estava errado. Ela correu até Urahara. Você sabe de algo, disse sem rodeios. Urahara abriu um sorriso tenso. Sei que vocês dois estão ligados por algo muito profundo. Soifon cerrou os punhos. Então ajude. Ele inclinou a cabeça.
Não posso quebrar o que foi selado pelo próprio destino. Na sala dos capitães, Yamamoto bateu o cajado no chão. Diga-me, Soifon, disse ele. Quem você é agora? Ichigo sentiu o mundo parar. Ele queria dizer a verdade. Precisava, mas a garganta travou. As palavras morreram. Sou a capitã da subdivisão, respondeu, finalmente. Yoruichi fechou os olhos. Ela sabia. A reunião terminou sem punição, mas com vigilância. Ichigo saiu da sala com as pernas tremendo. Naquela mesma noite, ele encontrou Soifon num campo vazio. Eles quase descobriram, disse ele. Eu senti, ela respondeu, como se estivessem puxando algo de dentro de mim. Ichigo respirou fundo. Se isso continuar... Soifon interrompeu. Não pense em fuga. Eu pensei, ele admitiu. Ela se aproximou. Se você fugir, eu caio. Ele encarou. E se eu cair? Ele perguntou. Ela respondeu sem hesitar. Então eu caio com você. Foi a primeira promessa verdadeira que fizeram. Sem palavras proibidas. Sem mentiras. A lua brilhava forte, e naquele instante, Ichigo percebeu algo assustador. Ele confiava nela mais do que em si mesmo. Soifon percebeu algo pior. Ela nunca havia sido tão livre. Mas liberdade tinha preço. E a Soul Society começava a cobrar.